correção também com relação ao texto bíblico citado no slide passado, né? O último texto não era 13:11, era 12:11. A citação, o texto estava correto, mas a referência está errada. Que é onde ele fala da palavra do testemunho que dera. Está no contexto aí da expulsão do dragão das esferas celestes. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações,
e com servo de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, por enquanto, vamos ler apenas o capítulo 2. Então, queridos, o que é que o versículo 2 do primeiro capítulo diz? As coisas que em breve devem acontecer. Quais são as coisas que em breve devem acontecer? Basicamente, a igreja deve dar testemunho. Sofrimento virá, está profetizado aqui para aquelas igrejas. Testes terríveis virão, e isso aconteceria logo. Seria uma coisa só no fim dos tempos. Aconteceria logo para aquelas igrejas. Elas seriam submetidas a testes terríveis, como já vinham sendo, de certa forma. Mas precisariam, nesse período, demonstrarem fidelidade a Deus. Veja que essa primeira carta, escrita à igreja de Éfeso, ela resume, de certa forma, tudo o que é dito ou será dito nas outras igrejas. Porque Éfeso é um exemplo bastante claro daquilo que eu falei no começo. Essas igrejas começaram há 60 anos atrás. A primeira geração foi muito fiel a Deus. O problema estava na segunda geração e terceira já estava chegando. Os cristãos que receberam o legado, a herança de uma vida fiel a Deus por parte de seus pais, de seus avós, não estavam se comportando à altura desta herança. Então observe que a igreja de Éfeso, ela é claramente, essa tabela que eu mostrei, depois eu posso até compartilhar, ela é só um resumo da série, mas eu quero me deter aqui em detalhes específicos, que são mais importantes. Você observe aqui que claramente o Senhor diz para a igreja de Éfeso que ela foi bem até um certo ponto, mas mudou. Em algum momento da história dessa igreja, ela perdeu aquilo que ela tinha antes. E ele diz que ela perdeu o primeiro amor. Em geral, quando 99,9% dos pregadores falam sobre isso daqui, eles vão dizer que perdeu o fervor espiritual, que perdeu aquela empolgação de estar na presença de Deus, de orar, de cantar louvores. Então dizer, olha, essa igreja aqui ficou fria, num sentido quase sempre litúrgico. Uma igreja que esfriou a liturgia depois de um tempo. No começo era puro fogo, né? Aí depois foi ficando presbiteriano. E perdeu, portanto, o primeiro amor. Irmãos, esse é um erro crasso. Não é disso que está falando. Não tem a ver se ainda arrepia ou não arrepia mais, se ainda sente o coração aquecido ou não. Não é esse o ponto. A questão é testemunho. A igreja de Éfeso, aquela plantada por Paulo, ninguém mais nem menos, que esteve ali alguns anos naquela cidade, ensinou lá na escola de Tirano, ensinou toda a Ásia Menor por causa disso. Veja que um rapaz chamado Epáfras veio lá de Colossos para ouvir Paulo pregar em Éfeso, se converteu, voltou para Colossos, plantou uma igreja lá. Mais tarde, deu problema, foi buscar ajuda de Paulo lá na cadeia, Paulo estava preso, escreveu uma carta, Colossenses. O ministério de Paulo foi riquíssimo lá na igreja de Éfeso, mas não foi o único. Passaram pastores de boa qualidade lá, né? Paulo, Pedro, Timóteo, Apolo, Priscila, Áquila e mais. João. Os pastores não ganham boa. Passaram por lá. Mas lembram-se que quando o apóstolo Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso, no livro de Atos, ele fez um anúncio. Ele disse algo muito forte. Ele falou, eu tenho que ir embora, eu vou para Jerusalém. Capítulo 20 lá de Atos. É o seguinte, pessoal, quando eu for embora,
vocês são ovelhas, sabe? Os lobos vão atacar. Os lobos vão cair em cima de vocês. Fiquem atentos. Tomem cuidado com isso. E permaneçam fiéis ao Evangelho. Pois olha, deu certo. O conselho de Paulo foi praticado por aqueles primeiros crentes. E Jesus aqui está mencionando isso. Porque ele está falando no começo do passado da igreja. Portanto, naqueles primeiros anos iniciais, depois que Paulo passou por lá, depois que Timóteo pastoreou por lá, é basicamente para encorajar Timóteo a fazer o papel lá em Éfeso, que Paulo escreve primeiro e segundo Timóteo. Seja corajoso, Timóteo. Seja fiel, não tenha medo. Encare os desafios, enfrente os problemas. E tudo isso deu muito resultado. Surgiu uma igreja fiel a Deus, fiel em todos os sentidos, doutrinariamente e também no sentido de devocionalmente, e também no sentido de prática de santidade. Ela tinha essas coisas todas. Veja que Cristo Jesus disse: olha, conheço as tuas obras, eu sei da tua história, eu conheço o teu labor, quanto você, igreja, lutou, a tua perseverança. Vai estar falando do passado. Perseverança, que é a palavra que eu considero o termo, a frase mais importante do Apocalipse é aquela que ela disse: palavra de Deus, testemunho de Jesus. Essa é a frase mais importante. Mas a palavra mais importante é essa daqui: perseverança. Ela aparece 7 vezes em Apocalipse. E ela aponta para, não no sentido meramente de ficar firme até o final. Não, ela aponta para a cada momento da vida estar firme. A cada situação da vida, pagar o preço necessário. Ela pode traduzir como paciência às vezes. Paciência diante do cara que está te batendo, você não reage. Quando a gente leu aquela passagem, aqui está a perseverança dos santos. Paciência. É sofrer o prejuízo. Sofrer o prejuízo por ser fiel a Deus. E quando o presbítero falava sobre cosmovisão cristã, e muito bem falado por sinal, eu ficava pensando assim: como a gente reconcilia isso com o Apocalipse? Que fala que basicamente diz: não dá para ser, não dá para dançar conforme o mundo, não dá para. Como é que você vai ser próspero se você não pode fazer aquelas coisas que o mundo quer que você faça? Mas aí não se tem. O ponto é o seguinte: um cristão, ele diz o seguinte: Deus em primeiro lugar, a verdade em primeiro lugar, o que é certo em primeiro lugar, e eu não abro mão disso. Porém, tenho isso como princípio: eu trabalho igual um leão, eu me esforço, eu sou o melhor funcionário possível. Porque aí talvez, o seu patrão, ele vai dizer: bom, não dá para eu pedir para ele falsificar o caixa lá, o caixa 2 ele não vai aceitar, a moça não vai aceitar. Mas eu posso mandar ele embora, porque ele não quer fazer a coisa errada que eu quero que ele faça, ou eu posso pensar que ele compensa por ser funcionário. Então, muitas vezes na vida, pode ser que Deus nos dê oportunidades para continuar tendo opções de trabalho, mesmo que os nossos patrões saibam que nós não vamos fazer isso. E se por isso eles disserem: então eu vou te demitir, você diz: para quem é perder? Mas não perca seu tempo. Se esse é o motivo pelo qual, se porque eu quero fazer o que é certo, eu não posso trabalhar aqui, está bom. Nós vamos passar fome, Deus te problema.
que convém antes, né, servir e obedecer a Deus do que aos homens. Acontece que lá em Éfeso as coisas já não estavam mais assim. E muito menos em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes. Boa parte desses crentes fazia qualquer negócio para continuar prósperos, para continuar comprando, vendendo, negociando. Irmãos, eles abasteciam o Roma com bens, serviços, eles vestiam os romanos. O negócio deles era próspero demais. Abrir mão disso. Você vê lá no capítulo 18, 17 e 18, quando ele fala da queda de Babilônia, você vê a ironia do texto, quando ele fala assim: e eles ficam de longe, os mercadores do mar, donos de barco, donos de navios, está falando dos crentes, e eles choram: ai, 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 a nossa fonte de lucro acabou, a nossa galinha do ovo de ouro morreu. Aqui o Apocalipse traz essa linguagem. E muitas vezes os crentes choram por perder uma fonte de lucro ilícita, mas não choram por ser fiéis a Deus. Mas no passado, Éfeso mostrou amor, mostrou perseverança, firmeza doutrinária, que não pode suportar homens maus. Ou seja, Paulo falou: olha, quando eu sair daqui, um monte de falso apóstolo vai aparecer por aí. Vão se fazer passar por apóstolos, vão dizer que eles são apóstolos. Aconteceu. E a igreja de Éfeso disse: ah, você é apóstolo? Então cadê a credencial? Tem credencial para ser apóstolo. Sem credencial, não vai. Qual é a credencial? Deixa eu ver o que está escrito aí. Você nasceu antes da ressurreição de Jesus. Se nasceu depois, não pode ser. Você não viu Jesus. A primeira credencial é ter visto Jesus ressuscitado. Você viu? Não, nasci aqui em Nazaré, não cai fora. Você é uma testemunha ocular dos eventos fundacionais do cristianismo. Porque apóstolo é fundamento da igreja. Fundamento, Paulo fala em Efésios 2:20. Os Efésios. Fundamento significa que eles foram testemunhas oculares dos eventos fundacionais do cristianismo. Eles viram Cristo vivo. Esse é o argumento de Paulo quando ele fala aos coríntios que estavam duvidando do apostolado dele. Ele disse: ah, eu não sou apóstolo, não. Por acaso eu não vi Jesus? Eu vi Jesus. Aqui, ó, olho, eu vi Jesus ressuscitado, vivinho assim. Por isso eu posso ser um apóstolo. Agora, se o cara nasceu na Ásia Menor, como é que ele ia poder ter visto Jesus? Mesma coisa hoje. Esse pessoal todo que é apóstolo por aí. Ah, você é apóstolo? Posso ver a sua carteira de identidade? O que você quer com ela? Eu queria ver a data de nascimento sua. Se tivesse escrito lá 3 de abril, vai ser 1º de abril, provavelmente. Se tiver lá assim, 3 de abril do ano 22 do primeiro século, fala assim: é velho, hein, cara? Parabéns, você é apóstolo. Mas se nasceu no século 20, os achaste mentirosos. Isso que os crentes em Éfeso fizeram. Colocaram à prova os que se diziam apóstolos e os
achar mentirosos. Sabe, cai fora daqui. Vá mentir para outros. Para nós, não. Só que isso teve custo. Isso teve custo. Isso teve perseguição. Isso gerou denúncias. Aparentemente um grupo desses apóstolos eram judeus. Quando a Jerusalém foi destruída no ano 70, o templo, os judeus tiveram que sair. Muitos deles foram para a Ásia Menor. Chegando lá, tinham que arrumar trabalho, profissão. Você é apóstolo. Uma opção. Já tinha igrejas fundadas. Mas não eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Se alguém quer ser apóstolo, tem que ter visto Jesus vivo, ressuscitado lá na Palestina, na Galileia, no primeiro século, antes de ele subir aos céus. Depois que ele foi para os céus, uma vez por todas, já era. O último deles, nesse sentido, foi Paulo, e falou: foi uma boca. O nascido fora do tempo. Mas Jesus veio ali, parou atrás de Damasco, apareceu para mim e disse: você, fulano, vai lá para Damasco. Tem um cara que vai pregar para você. E você vai ser um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. E depois disso o Senhor apareceu para Paulo, provavelmente uns 3 anos ainda, ensinando a ele pessoalmente o Evangelho. E assim, acabou-se. É o último dos apóstolos. Ele é o aborto, ele é o fora de tempo. Não tem outro. Todos aqueles que hoje querem ser são mentirosos. E a igreja aqui de Éfeso percebeu isso e expulsou esses caras de lá. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Durante todo aquele tempo aí, todo esse tempo, você foi à igreja fiel. Você teve todo o comportamento esperado. Mas, subitamente, alguma coisa aconteceu. Subitamente algo aconteceu. Ele disse: tenho, porém, contra ti que você não é mais isso. Isso é o que você foi, mas você não é isso agora. Você abandonou o seu primeiro amor. Aquela prática do começo. Aquele testemunho por Deus do começo. Isso acabou. Então o Senhor diz: só tem um jeito. Primeiro, identifique o momento. Quando é que foi que você deixou de ser o que você era? Eu acho, é uma impressão apenas, que algo parecido com o que aconteceu em Pérgamo pode ter acontecido em Éfeso, embora o Senhor não relate. Em Pérgamo, ele vai dizer que um homem da igreja, um membro, foi executado, foi morto. Antipas. Eu não posso ler. Mas o fato é que lá a gente percebe que essa execução de Antipas, ao contrário de produzir na igreja fervor, dizer: vamos ser igual ele, gerou uma reação contrária. Quer dizer que isso também pode acontecer? Quer dizer que se eu continuar, eu também posso ser morto? Como é que vai ficar minha família e meus filhos? E a gente começa a pensar por aí, de todo jeito. Não de outra forma, será? De outra solução, será? Aí entra em cena os seus problemas acabaram. Eu tenho a solução para os seus problemas. Tem. Esses caras aqui chamados de Nicolaítas. Os Nicolaítas. Uma seita cristã. Um grupo dentro do cristianismo nascente. Provavelmente, a maioria dos comentaristas vão acreditar, eu acho que foi, daquele homem lá entre os 7 que foram eleitos diáconos em Jerusalém. Um deles era
Ele era um homem excelente, sem problema nenhum, mas às vezes os seguidores acabam distorcendo, né? E seguindo uma doutrina imprópria. Eu descobri isso recentemente, é verdade, em pesquisas de doutorado, que eu descobri que vários relatos bem antigos sugerem que realmente era uma seita que se originou como esse homem fosse o principal líder deles. E eles faziam um casamento entre uma pseudo-filosofia que estava em voga naqueles dias, começando a nascer naqueles dias, que era o gnosticismo, que é derivado do neoplatonismo. Grosso modo, o gnosticismo dizia: o corpo é mau, a matéria é má, o espírito é bom. Então, se a matéria é má, tem solução para ela. É só esperar ela se decompor, e aí o espírito ficará livre para poder usufruir da plena liberdade. Então, até lá, não tem outra coisa a fazer a não ser aguentar os pecados. Os pecados são da carne, são do corpo. E tem uma coisa: eles não podem influenciar o espírito, a alma, que já é pura, é perfeita. Então, não tem problema comer carne sacrificada aí. Não tem problema, sabe, participar das festas ao imperador. E até, se for o caso, a festinha depois. Os relatos falam que os 3 momentos naquele culto ao imperador que eu disse, né? O momento cívico, em que se fazia lá a reverência ao imperador. O momento mais avançado, que era o sacrifício em si, aí eles comiam a carne, né, sacrificada, e depois a festa. A festa ia a noite toda, e daí que veio o termo bacanal. Orgia pura. Isso era considerado um culto, por causa de 2 deuses: Baco, o deus do vinho, Afrodite, né? Esse é o grego da deusa do amor. E aquelas orgias eram em homenagem, bebedeiras e orgias. Você vê que várias vezes o texto diz que esses grupos aqui incentivavam os crentes a cometerem prostituição e comer carne sacrificada. Com a justificativa de que, olha, isso aí é só a carne. E é assim, olha, quanto mais eu peco, melhor. Porque mais Deus perdoa. E mais a graça de Deus se manifesta. Mais pecado. Paulo era acusado de pregar algo parecido com isso, né? Eu falei, dizem que eu falo isso. Quanto mais pecado, mais graça. Eu falo o contrário: onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Mas não que quanto mais pecado, isso é uma distorção do que o apóstolo Paulo pregava. Em Éfeso, interessantemente, talvez por causa do histórico tão forte de testar os falsos profetas, os falsos mestres, os nicolaítas não tiveram vez. Não foram recebidos lá em Éfeso. Tanto é que Jesus menciona isso para aquela igreja: olha, você perdeu o teu primeiro amor, isso é grave, isso é um problema terrível, você tem que consertar isso. Se você não se arrepender, não voltar à prática das primeiras obras, eu vou remover o candeeiro. O que quer dizer? Você não vai ser nem testemunha mais. O candeeiro serve para brilhar, para iluminar. Se ele fala, vou tirar do lugar, você não está sendo testemunha, então vai ficar aí para quê? Mas ele destaca: tem cultura a teu favor, e só sobrou isso. De tudo que você tinha, só sobrou uma coisa, e que eu reconheço que é boa. Tenho a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Uma palavra forte, né? O filho do amor dizendo que odeia. Esquisito, né? Você sabe que o mais falou do inferno foi Jesus na Bíblia. Quem mais usou essa palavra foi ele.
amor não deixa de falar a verdade só para agradar. E o Senhor diz: eu odeio essas obras. E você odeia também. Positivo para você, mas não é suficiente. Como entender isso? Como é que ele pode dizer isso é bom, mas não é bom? Porque o testemunho verdadeiro não é apenas aquele que odeia o falso. O testemunho verdadeiro também é aquele que ama a verdade. Não basta apenas dizer: falso apóstolo não entra aqui. E então, doutrinariamente, você mantém a estrutura boa, ortodoxa. Se você não está disposto a viver todo o cristianismo na prática. Então, esse talvez seja o maior problema atual de muitos cristãos que têm vindo para o ambiente reformado e que estão, esses cristãos, interessados na fé reformada, na teologia reformada. Qual é o perigo disso? De achar que é tudo só aqui na cabeça, só intelectual, que vai aprender coisas extraordinárias, que vai conseguir elaborar conceitos extraordinários, que vai conseguir ler e interpretar a Bíblia como ninguém. Okay. Vai saber identificar todos os falsos profetas. Ótimo. Odeio isso, o Senhor fala. Eu quero que você odeie isso. Eu também odeio esses falsos profetas. Eu também os odeio. Esses falsos apóstolos, eu os odeio, Jesus. Pode odiá-los também. Mas não é suficiente. Porque você precisa ser uma testemunha de Jesus. Isso quer dizer que você tem que estar preparado para pagar o preço desse testemunho diante do mundo. Não é só se levantar muralhas para nos proteger dos ataques dos falsos apóstolos e ficarmos isolados, fechados dentro do nosso grupinho fechado. Tem que ir lá fora da cara para bater. Tem que ir lá fora testemunhar Jesus em todas as esferas da nossa vida, pagando o preço que for necessário. Veja a próxima carta, porque ela tem o padrão. Esmirna é o padrão do que Deus quer, do que Deus espera. Ele diz: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Ele está falando aqui de pobreza financeira. Tanto é que ele faz um trocadilho. Mas tu és rico. Faz uma brincadeira. Mas tu és rico. Como que gente que vivia numa cidade rica era pobre? Eu só posso habilitar que esse pessoal estava pagando o preço. Pagando o preço de ser testemunha de Cristo. O que para eles naquele momento significava não comprar e não vender. Significava que a marca da besta impõe sobre as pessoas. Ou não receber a marca da besta impõe sobre as pessoas. Em cada geração a marca da besta funciona de alguma maneira. Atua de alguma maneira. E no primeiro século era exatamente isso. Significava para aqueles crentes lá que quando eles tomavam a decisão de não adorar o imperador, não participar do culto dele, a primeira sanção que eles sofriam era não comprar e não vender. Essa era a primeira sanção. A segunda ia ser investigação e processo, que podia resultar em pelo menos uns 3 tipos de pena. Podia resultar em espólio dos seus bens. Se eles tivessem bastante dinheiro, eles podiam ser espoliados dos seus bens. Se eles tivessem pouco dinheiro, podia significar que eles iam ser vendidos como escravos
no Império Romano, escravidão não era questão de cor de pele. No Império Romano, escravidão era questão econômica. Econômica e militar. Quando uma nação, um povo custava o outro, fazia seus escravos. Mas um cidadão, uma pessoa em Roma, que não pagava suas dívidas, podia virar escravo para pagar as suas dívidas. Se você já tinha comprado da guilda comercial uma grande quantidade de produto e agora você não vende mais nada, como é que você vai pagar? Você paga a sua dívida com o lucro. Por isso que entre os cavaleiros do Apocalipse, um não tem uma balança na mão, dizendo uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que isso significa? Uma medida de trigo é a ração diária de um escravo. Estamos fazendo uma comparação entre aquilo que você ganhava antes, quando você era um empreendedor, e ganhava um denário por dia, porque esse é o seu salário por dia. É um bom salário, 100 e poucos reais nos dias atuais, uma diária. Dá para comprar bastante trigo, né? Mas a vista compra 300 gramas. Está falando, olha, e essa balança é ao mesmo tempo uma balança e um jugo, é a mesma palavra na língua grega. Porque a escravidão podia ser uma das consequências de se manter fiel a Cristo dentro do sistema romano, econômico do Império Romano. Mas, em último lugar, poderia acontecer morte, ser morto. Se fosse, no caso de morte, 2 tipos de pena eram aplicados em Roma, que os romanos chamavam de sumo suplício ou pena capital, né? Pena capital. Os 2 tipos de pena. O segundo era melhor que o primeiro. O primeiro era destinado a qualquer pessoa não romana, não cidadão romano. Era o sumo suplício, ou seja, era a pior morte, a morte mais terrível, geralmente crucificação. Ficava dias, às vezes, pendurado até morrer. Mas a pena capital, né, de cabeça, era decapitação. A decapitação, que era uma morte rápida. Só os cidadãos romanos passaram por ela. Paulo, por exemplo, foi decapitado nos dias de Nero. Pedro, não romano, foi crucificado nos dias do mesmo Nero, que é a grande besta do Apocalipse dos primeiros leitores. Matou os 2. É interessante que os 2 grupos de almas que aparecem no céu, uns no capítulo 6, o outro no capítulo 20, aparecem as 2 penas. Porque as almas dos que foram mortos no capítulo 6 foram violentamente assassinadas. É essa a expressão. A mesma palavra que descreve o modo como Jesus foi morto. Ele é o cordeiro que aparece no céu como tendo sido morto. Ou seja, sumo suplício. Mas as almas do 20, elas aparecem como sendo decapitadas. As almas dos que foram decapitados pela capital. Mártires dos 2 tipos, romanos e não romanos. Acima de tudo, irmãos, acima de tudo, o Apocalipse é um livro a respeito de mártires. Acima de tudo isso, é um chamado ao martírio. É um chamado para que cristãos digam o seguinte: eu sou um mártir em potencial. Talvez não. Talvez eu vou morrer de velho, ou de um acidente, ou de uma doença, ou qualquer coisa, talvez, mas eu sou um mártir em potencial. Por quê? Esmirna nos ajuda a entender isso. O Senhor diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, você perdeu muito dinheiro, mas continua rico. Rico no outro sentido, rico espiritualmente falando. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Eu falei no começo, judeus que começavam a acusar
os cristãos, olha, eles não têm direito ao indulto judaico, eles não podem adorar, eles não são judeus, portanto, a autoridade romana, para persegui-los, vai lá fazer a investigação necessária. E por isso o Senhor os chama de sinagoga de Satanás. Por que ele chama os judeus de Esmirna? Que tinha uma sinagoga em Esmirna. Essa sinagoga de Deus era de Satanás. Por quê? Porque a grande função de Satanás em Apocalipse é ser o acusador dos nossos irmãos. O grande acusador. E ele acusa mentindo, porque ele é o pai da mentira. Ele fez com Cristo, né? O acusador de Jesus. Mas a acusação dele e dos judeus lá em Esmirna funcionou. E por isso que a Apocalipse fala, olha, eu estou falando das coisas que em breve vão acontecer, tá? É para agora, ele está falando. Olha o que ele diz aqui especificamente com relação aos esmirnenses. Não temas as coisas que tens de sofrer. As coisas que em breve têm que acontecer. Por isso que ele falou no primeiro e no segundo versículo. É a mesma coisa. É o que precisa acontecer. O que precisa acontecer? O sofrimento da igreja. Só através do sofrimento da igreja haverá testemunho. Então ele fala, não temas as coisas que tens. Por que tem? Porque o Senhor dos céus e da terra decidiu isso. Satanás não é o Senhor dos céus e da terra. Não é ele que decide quem ele testa ou deixa de testar. Por isso a cena dos capítulos 5 e 6 de Apocalipse é impressionante. Porque quando o Cordeiro sobe aos céus, responde, subiu aos céus, pega um livro na mão direita do Pai, significa que agora quem manda no céu e na terra é Ele. Toda a autoridade nos céus e na terra. De posse do livro, ele vai abrir os seus selos. Cada selo que ele libera, eventos acontecem no mundo. Eventos que significam perseguição, morte e sofrimento do seu povo. O que a Apocalipse está dizendo é: quem está mandando isso é Deus. São as coisas que tens de sofrer. Quem determinou? O diabo. Ele será um instrumento disso. Um instrumento. Como Jó. Pode fazer lá, diabo. Pode tirar as coisas dele. Mas não faça isso por isso. Quem está dando a ordem, sem ordem de Deus, Satanás não faz nada com os crentes. Mas com ordem de Deus. E é por isso que ele diz aqui: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo, ele é o papel intermediário dele aí, está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ou seja, os judeus, sinagoga de Satanás, estavam acusando os crentes de Esmirna perante as autoridades romanas, dizendo que não são judeus, portanto não podem cultuar, adorar o Deus deles, que é Jesus, fora da terra deles, certo? É regular isso. Consequentemente, vai lá o procônsul romano investigar. Ele constata o fato. Primeira coisa que ele faz: prisão preventiva, 10 dias. É o que ele fala aqui. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O que significa que a acusação que os judeus estavam fazendo contra os crentes de Esmirna ia alcançar o resultado que eles queriam: prisão. Só que essa prisão aqui, em última instância, quem está mandando? Deus. Por quê? Porque você tem que passar por isso. Por quê? Porque são as coisas que em breve têm que acontecer. Por quê? Porque não tem testemunho. O testemunho tem que ser dado. Mas é interessante, o que vem em seguida,
E será que é algo mais ou menos assim? Aguenta os 10 dias, porque depois vai ficar tudo certo, e você vai sair da prisão, e eu vou restituir, e não sei o que, e você vai ser rico e próspero e famoso. É isso? Esteja preparado para mais do que 10 dias. Não adianta ser fiel só nesses 10 dias. Ser fiel até a morte. Tenho a impressão que mesmo essa frase não é muito bem compreendida. Talvez você, quando leia, você imagine assim dizendo: eu tenho que aguentar até eu ficar velho. Eu preciso me manter cristão até eu ficar velhinho, né? Ser fiel até a morte. É isso. Isso também é importante, claro. Esse texto está falando isso. A preposição aqui significa que ela vai ser a causa da sua morte. A fidelidade será a causa da sua morte. É esse o sentido. Seja fiel até o ponto de morrer. O que quer dizer que você tem que ser fiel em todas as etapas anteriores. Ser fiel na etapa de não ir lá no culto ao imperador. Essa é a primeira parte, você não vai. Ser fiel se eles não deixarem mais você comprar e vender nada, você então não compra e não vende nada. Ser fiel se você se tornar um escravo, você se torna um escravo. Ser fiel se você for preso, você vai preso e continua fiel. E ser fiel se você for morto, você continua fiel. Até a morte. É nada menos do que isso que significa ser cristão. Nada menos disso. Disposição para o martírio. Talvez por isso Jesus desde o começo já disse para nós: vocês querem vir comigo? Estão querendo me seguir? Tem uma coisinha para vocês. O que, Senhor? Um saco de dinheiro para nós carregarmos? Uma cruz. Negue-se a si mesmo. Mate o Senhor. Tome uma cruz e siga-me. Você consegue imaginar essa cena? Era uma cena visualmente poderosa. Porque eu quero dizer o seguinte: eu sou um condenado. Eu estou condenado à morte. Cada dia aqui da minha vida é um passo em direção à morte, à cruz. Eu já estou carregando ela agora. Eu estou chamando você para me seguir nessa estrada. É seguir um condenado carregando uma cruz. Cada um de nós carregando uma cruz. O que quer dizer que essa cruz não é a cruz do menino Cristo, que acha que é isopor, assim, é fácil usar a coroa de espinho dele, só tem espinho para fora. Né? Já olhou a coroa de espinho do menino Cristo? Não tem espinho para dentro. É só espinho para fora. Aquela luz. A de Cristo tem espinho para dentro. Ele nos chama para seguirmos isto. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como um cara fez em Pérgamo. Irmãos, Pérgamo tinha tudo de ruim e tudo de bom ao mesmo tempo, né? Porque é interessante que nessa igreja, onde existiu um homem chamado Antipas, também existem os dois grupos piores aqui, os nicolaítas e os balamitas. Aqui parece que é assim, são os falsos profetas competindo para ver qual é pior.
para ver qual fala mais bobagem dentro da mesma igreja. A igreja de Pérgamo, o Senhor diz aqui: eu tenho algumas coisinhas contra você, pessoal. Vocês de Pérgamo, verso 14: pois que tens aí os que sustentam o de Balaão e também os nicolaítas. No verso 15, os dois grupos estavam dentro da igreja de Pérgamo, incentivando os crentes a ir lá participar dos rituais, a participar das orgias, a fazer o que fosse, para manter confronto, bem-estar, status. Esse pessoal já nos diz que ele nos odeia, mas o que ele fala de Antipas é extraordinário. O verso 13 diz assim: olha, conheço um lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Você sabia que o trono de Satanás fica em Pérgamo? Vai lá, tem um trono construído lá, Satanás vem lá de vez em quando, senta lá no trono. Não tem, não é literal. Queria interpretar o Apocalipse, todos esses detalhes literalmente, não vai dar certo. A ideia aqui é o seguinte: Pérgamo, embora não fosse a cidade mais importante da Ásia Menor, Éfeso era a capital, Pérgamo se orgulhava porque ela havia conseguido o status anterior, antes mesmo de Éfeso, de ser considerada a capital do culto ao imperador. Antes de ter um templo ao imperador em Éfeso, já tinha um império. Por isso que eles falam de Twice, o Poros, de que ela tinha, Éfeso adorava duas divindades. Adorava tanto Diana quanto o imperador. Mas Pérgamo era só o imperador. Ela se orgulhava de ser o centro do culto ao imperador em toda a Ásia Menor. E o Senhor diz: aí está o trono de Satanás. Que era um grande desafio para os crentes daqueles dias. Mas um cara lá enfrentou isso tudo na casa, na cidade onde o culto ao imperador era o mais destacado de todos. Ele diz aí: mas tu conservas o meu nome e não negaste a minha fé nos dias de Antipas. Não agora, foi no passado. É igual Éfeso, o passado foi bom. Só que Éfeso, a igreja inteira foi bem no passado. Pérgamo, aparentemente, só este homem. Agora, este homem, o destaque que ele recebe no Apocalipse é brutal. Primeiro, é o único nome próprio no livro inteiro. Se só tem o nome de João, Jesus, claro. Jezabel não é uma verdadeira, é só uma ilustração. A única pessoa no Apocalipse chamada pelo nome é Antipas. Mas o mais importante não é o nome que tem, são os títulos que Jesus dá para ele. E quais são? Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós com Satanás. Esses dois títulos aqui, lá no capítulo 1, verso 5, são os de Cristo. Quem é Jesus? A testemunha fiel, a testemunha verdadeira, a testemunha fiel. Agora, aquelas duas palavrinhas que aparecem lá como títulos de Cristo, o próprio Cristo aplica para um homem, mas põe mais um termo, o pronome possessivo. E é isso que é gigante. É isso que é macio. Ele é a minha testemunha. Ele repete o meu nome, o meu fiel. Irmãos, eis o mais.
termo grego aqui, testemunha, é mártir. Meu mártir. Meu. O que é a palavra do testemunho? O teste de fidelidade das igrejas de Apocalipse. Disposição para ir até a morte. Para ser fiel até a morte. Sem ilusões do tipo, talvez nunca vai acontecer. Por isso que diz um cara aqui, ó, eu não estou falando de algo hipotético. Eu estou falando de algo verídico. Antipas foi morto aí. Não quer dizer o seguinte, foi acusado pelos judeus, foi levado à autoridade romana, foi investigado, e aí você renega esse Cristo que você adora e vai adorar o Criador? Não. Então você vai ser morto. Se é por falta de facão, arruma um. Como é que vai ser? Vai fazer o quê? A minha morte, como é que vai ser? Você não vai se arrepender? Não, aqui não. Isso nem passa na minha cabeça. O tipo, se ele foi um cidadão romano, ele foi decapitado, morte rápida. Senão, é claro que ele foi um cidadão romano. Quase todos lá nas cidades imperiais eram romanos. Deve ter sido decapitado. É uma das aulas que aparece lá, no capítulo 20, verso 4. Vivendo e reinando com Cristo. Vivendo e reinando com Cristo. Ser fiel até a morte. E você vê o quê? O reino. A coroa. Glória. A coroa da vida. Mas se você for infiel, então eu diria assim, não vai ter problemas aqui. Todo mundo vai gostar de você, está tudo certo. Mas sem problemas. É isso que eu falo. Porque essas coisas são feitas, são escritas o que precisam acontecer. Eu nem preciso agora explicar o que está nas outras 3 igrejas. É a mesma coisa. Todas elas. Filadélfia. Vocês são pobres, né? Não, vocês são pobres. Vocês têm pouca força, né? Vocês não sabem a força que tem. E olha, esse pessoal da sinagoga de Satanás vai chegar um dia deles. Mas na Odisseia, o que é? Vocês se acham ricos? Né? Como? Vem. Todo mundo toma a mercadoria de vocês. Roma veste o senador dos romanos. Maravilha, né? Vocês são pobres. Vocês são cegos. Vocês são luz. Vocês não têm nada. Pensam que agora, e aqui vai um pouco que eu sempre falo, olha, a recompensa ao artigo e Apocalipse é recompensa de expedição. Sim, os mártires, eles receberão a morte para fazer toda a recompensa. Primordialmente, esse viver e reinar com Cristo no céu por 1000 anos é para eles. Agora você talvez pensa, poxa, mas não é justo, né? Também merece. Eu falo, claro, é só você ser um. Tem vagas. Entendeu? Se você está começando a pensar que pode não ser justo, o Senhor fala, tem vagas. É brincadeira, não é? O que foi dito às almas no quinto selo? Aquelas que trabalham com justiça, até quando o soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas no nosso sangue? Pessoal, põe a boquinha branca ali e descansa um pouquinho. Tem que se completar o número
dos seus conservos, os quais vão ser mortos como eles. Tem vários. Ainda não morreu o último. Por isso ainda não temos visto o juízo de Deus acontecer. Eu não vou fazer apelo para alguém que se marcha para frente. Mas todos nós temos que desejar isso. Porque ser cristão é encarar o chamado ao martírio desde o começo e seguir aquele condenado pelas ruas de Jerusalém, sabendo que o fim dele é a cruz e o nosso não é. A nossa situação no céu. E enquanto seguimos, testemunhamos com fidelidade à sua palavra. Pois eu estou aqui procurando ser fiel a Deus em todas as esferas. Tudo é culto. Mas não há culto se não começa com o culto verdadeiro, com o culto certo. No culto certo não tem idolatria. Então, é preciso abandonar a idolatria das outras esferas. Nós já abandonamos essas. Eu costumo ver estátua e igreja de crentes. Boa parte tem umas traiçoeiras aí. Uma boa parte foram quebradas. Tem que tirar os ídolos da casa, tem que tirar os ídolos do trabalho, do esporte, de todas as áreas. Não tem culto a Deus enquanto essas coisas estão cheias de ídolos que nós queremos. Fidelidade a Deus é o princípio fundamental. O que Deus não quer que eu faça, o que Ele não quer que eu faça, eu não farei. Não importa se eu perco, se eu ganho. O que me importa é a perda. Vamos orar.